Seguindo falando a respeito do coronavírus, né, ou da Covid-19, que é a doença mais especificamente, uh, tem tentado se buscar entender os mecanismos de ação do coronavírus dentro do organismo. E a gente sabe que a evolução grave do quadro é justamente a síndrome respiratória aguda grave. E esse tem sido o fator, né, de alerta para que as pessoas procurem de fato o médico. Não que elas não devam procurar antes, né? Mas como são muitos casos, né? Esse tem sido o fator diferencial, junto com a presença de algumas comorbidades, como diabetes, como hipertensão, né? Como algumas outras doenças crônicas, para que a pessoa de fato vá procurar o hospital, né? Para que tenha ali o atendimento hospitalar, para não sobrecarregar, né, o sistema hospitalar em relação ao número de casos. Né? Então, essa aqui é uma imagem de tomografia, né, feita no pulmão de um paciente com o coronavírus, né, ou com a síndrome respiratória. Toda essa parte aqui que vocês estão vendo mais em amarelado, né, é o aspecto da pneumonia, né, que vai ser a responsável por essa síndrome respiratória grave, né? E aí vocês podem estar perguntando assim, poxa, mas como é que pneumonia, como que isso acontece? Né? Antes de eu explicar, aqui mais uma imagem, né? Eles vão chamar esse aspecto de aspecto em vidro fosco, né? Ou pulmão em vidro fosco. O que isso quer dizer? Normalmente, no caso de pneumonias virais, até mesmo bacterianas, ou então em alguns casos de pneumonia fúngica, normalmente o processo de pneumonia ele vai afetar uma área do pulmão mais especificamente. Né? Você vai detectar lá um lobo pulmonar, uma parte do pulmão mais afetada. E no que se observa na pneumonia associada ao coronavírus, é que toda essa parte aqui que vocês estão vendo em branco, ela mostra a parte tomada, né, digamos assim, pela pneumonia. Então, não existe um foco, ela se espalha, né, pelo pulmão inteiro e isso torna cada vez mais grave o quadro respiratório do paciente. Então, só para a gente entender como é que funcionam as coisas, aqui a gente tem duas imagens, né, de um pulmão normal e um pulmão com pneumonia, não necessariamente a pneumonia da Covid, tá, gente? Pneumonia. O coronavírus, como ele vai afetar preferencialmente o sistema respiratório, né, já que é o foco de infecção dele, já que é o local de multiplicação desse vírus, né, à medida que ele chega ali nos pulmões, né, passou ali brônquios, bronquíolos, está chegando alvéolos, a gente sabe que no nosso organismo a gente tem o sistema imune, a gente tem as nossas defesas. E para tentar nos proteger da invasão desse vírus, né, o nosso corpo cria uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória ela gera uma grande quantidade de água, né? Então ela vai gerar esse fluido que fica ali no pulmão. Isso é a pneumonia. Então, literalmente, os nossos pulmões na Covid-19, né, até pela quantidade de vírus que vai chegar lá e por essa resposta imune também ser muito exagerada, gera um processo inflamatório tão grande, tão intenso, e a gente já viu isso ali na imagem da radiografia e da tomografia, né, mostrando o aspecto de vidro fosco, né? Então são várias áreas do pulmão tomadas ao mesmo tempo. Vocês podem perceber o acúmulo de líquido que vai ficar nessa região. Só que aí vamos lembrar um pouquinho de anatomia, né? Quando o ar chega aqui nos alvéolos, né, o oxigênio passa por a corrente sanguínea e o gás carbônico volta aqui pelos alvéolos para ser liberado através do sistema respiratório. Numa pessoa que está com os pulmões encharcados ali de muco, encharcados de fluido, esse oxigênio não consegue ser captado de forma adequada. E o gás carbônico também não consegue sair, né? Então, eu tenho um processo respiratório que está ficando dificultado. E à medida que cada vez mais o pulmão vai sendo tomado, né? Quanto maior for esse processo inflamatório, a capacidade respiratória da pessoa vai diminuir bastante.